pessoal da torcida tricolor, só alegria. Hoje a gente tá aqui quase com a equipe completa, porque o São Paulo não jogou apenas com o Santos. São Paulo destruiu o time do Santos, jogou muita bola. A gente tava preocupado, a gente precisava da vitória. E a gente tá aqui com o Alê, do Jogos SPFC. Nós estamos com o Gabriel Perecini, o eterno mal-humorado Gabriel Perecini, que não está mal-humorado hoje não está. E nós estamos com a Vives aqui atrás, né? A Vives, a editora do site, que ela fez esse gesto que a gente não entendeu o que é isso. Mais ou menos. Miss. Tá mais ou menos. Miss, tá mais ou menos. O São Paulo foi ao Pacaembu, lugar que Dorival não perde. Dorival não perde desde 1914, no dia 30 de fevereiro foi a última vez que ele perdeu no Pacaembu, né? E o São Paulo foi jogar com o Santos, precisando da segunda vitória seguida no Brasileiro, que não acontecia desde que a Hebe estava viva. E hoje acabou acontecendo a segunda vitória. Quer dizer, o São Paulo sai um pouco do sufoco. Precisava de 2 vitórias contra Flamengo e Santos, o mais improvável, e aconteceu a vitória nos dois. E a gente aqui tá desfilando várias camisas diferentes, tirando a Vives e o Alê, que estão, né, de conjuntinho aqui, mas eu e o Gabriel, a gente tá mais clássico. E vamos começar com o Alê. Alê, o que você pode falar do jogo? E o Gabriel sorrindo aqui, né? Gente, isso é muito raro. Pô, assim, pra mim, o melhor jogo nosso no Brasileiro, não tenho a menor dúvida, talvez no ano. O São Paulo dominou o jogo do começo até o fim. Não foi um placar que fez justiça. Contra o Flamengo, o São Paulo tinha uma vantagem maior no segundo tempo, mas aquela passividade toda deixou a gente incomodado. Eu ficava mais nervoso, eu estava mais preocupado com o 2-0 naquele jogo do que com o 2-1 agora. Deu para ficar mais tranquilo, a gente não passou tanto nervoso quanto no domingo dessa vez. E o Gabriel, o que você achou do jogo? E você estava esperando isso? Você passou por momentos terríveis antes do jogo ali, quase que você não consegue chegar a tempo, né? Foi uma coisa tensa, mas no fim você chegou para cravar a vitória. Cheguei uma hora antes, consegui chegar, uma hora antes. Porque o Gabriel, ele tem toque, assim, num clássico ele chega tipo 8 horas antes do jogo, ele fica no portão, tipo, ele liga pro jogador acordando para ver se o cara tá bem. O Gabriel é tenso. O que você achou do jogo? Eu não achei o melhor jogo do campeonato, achei uma excelente partida. Eu achei a partida. Eu ainda achei a partida contra o Corinthians melhor do que a de hoje. A de hoje ela foi mais segura, o São Paulo soube administrar melhor o resultado, mas eu não achei uma partida melhor. Do jogo, a diferença do jogo contra o Flamengo foi o mesmo time, mas uma coisa que a gente pôde notar diferente foi que o Militão, muitas vezes o Hernanes dominava a bola no meio campo e o São Paulo sempre forçava o jogo pela esquerda, porque o Militão ele avançou muito pouco, na verdade, para ficar segurando as costas do Bruno Henrique, que era praticamente a única arma do Santos. E o Bruno Henrique fez muito pouco hoje. O Arboleda e o Militão juntos ali, eles anularam o Bruno Henrique. E isso foi um fator que ajudou muito o São Paulo a ter uma consistência defensiva. Tanto que o gol do Santos é uma bola parada, foi de rebote. Nossa, foi um acaso. O Sidão também não fez nenhuma grande defesa, não teve nenhum grande lance de perigo. Então essa foi a grande diferença que acabou dando muito certo. E os homens de frente hoje decidiram, o Hernanes, 2 assistências espetacular, Cueva se movimentando, Prato iniciando o contra-ataque, foi uma excelente partida. E que golaço, o primeiro gol. Os 2 gols. Eu tenho certeza que se alguém fizesse um gol de bico lá, o juiz ia anular. Não podia. É verdade, os 3 gols foram golaços, né? Vives, o que você achou? Você ficou nervosa ali quando o Santos fez aquele gol, né? Na verdade, assim, o retrospecto do São Paulo, quando leva um gol, já deixa o torcedor, assim, um pouquinho com o pé atrás, né? Mas soube, diferente das outras partidas que levou o gol, soube administrar o resultado, soube voltar. Entendeu que era um acaso o gol, né? Sim, soube voltar para o segundo tempo, não desesperado, ainda jogando bem, que nem jogou no primeiro tempo. Pena que não saiu mais gols, assim. Mas podia ter saído. E de novo, assim como o Flamengo, todos os jogadores, do goleiro ao prato, muito bem. Hoje seria difícil. Mais ou menos. Quem seria seu destaque ali, assim, que você fala, foi o jogador que hoje pra mim jogou mais? Aquele passe do Hernanes pro primeiro gol foi um negócio absurdo. Ele tava no campo de defesa quando ele deu o passe. Ele deu assistência pro segundo também. Acho que ele e ele deu uma assistência pro Petros, que chutou a bola na trave. Ele teve essa bola. Então mas vamos fechar. Essa, pra mim, ele deveria ter chutado, porque o gol ele tava aberto, e o ninguém na mal-humorado frente. Ele Ele chuta bem. Ele chuta bem de longe. Então não tinha por que ele não chutar ali. Mas você achou? Mas ele deixou o cara na cara do gol. O Petro falou, Petro, só faz. Só faz. Fora assim, lances em que o Hernanes dominava a bola no meio campo, prendia, segurava, sofria uma falta, controlava o jogo. São Paulo com 2-1 precisava ficar um pouco com a bola pro Santos não ficar
martelando em cima o jogo todo. O Hernanes fez mais uma partidaça. Fechar no Hernanes, então. Não, e vamos aí mostrar, então, os gols. Os gols a gente sempre retira do UOL. Então, pra quem quiser ler a matéria do UOL, uma matéria muito bacana, tá aí na descrição que fica embaixo, né, Vinícius? Embaixo, foi o que eu disse. Então, peraí, deixa eu já colocar aqui. Soltando os gols aí, tá aí, a gente fazendo merchan do UOL, né? Porque senão não tinha os gols. E aí o primeiro gol é essa pintura, né? O primeiro gol, olha o lançamento do Hernanes, que coisa. E o Marcos Guilherme, né? E a movimentação sensacional incrível. do Marcos Guilherme. Eu vi o jogo da arquibancada amarela, que é no gol contrário. Desde lá de trás, deu pra ver a movimentação do Marcos Guilherme saindo na direita e fazendo esse facão. Marcos Guilherme, Marcos Guilherme! Deu pra perceber que a bola era nele. O passe do Hernandes foi sensacional, mas a jogada era nele. É aquele gol que você não faz no FIFA. E o cara sai no meio de 2 zagueiros. Para! Essa parada dele dá todo o tempo dele chegar certo na bola pra bater. E o Vanderlei ficou com aquela cara de sou seleção, mas não podia fazer nada. Não é e aí essa jogada. Prato, Cueva, Prato, é um inútil Hernanes. mesmo, né? E o Marcos Guilherme, 2 minutos. E o Hernanes... E a bola quase não entrando e a gente lá no tobogã, entra. Eu vi o zagueiro lá quase parando, eu falei, é gol. Agora gente, não. E assim, esse é aquele gol, e é pra amarelo, hein? Ó, provocando a própria torcida. Gente, que coisa ridícula darem cartão amarelo pra isso. Mas parecia treino. Prato, pra Hernanes de primeiro, assim. E aí o cara levanta o braço, mas para, tava muito tranquilo. E lá estava o goleiro selecionável, o Vanderlei. Gol de contra-ataque. O São Paulo recuperou essa bola em 3 toques, saiu na cara do gol. E aí um escanteio que não era pra ter sido, e o cara que acertou um chute que nunca mais acerta na vida, que... Não foi escanteio. Não era pra ter sido escanteio. Não era pra o ter, Santos não foi. praticamente achou o gol, né? Então a gente vai mostrar de novo o gol aí, mas a gente... assim, achou o gol, o cara não acerta um chute desse nunca mais. E foi isso, aliás todo o poderio de ataque do Santos foi isso aí. O resto foi falha só... do Sidão? Eu não acho que dava, não foi um chute que... Eu acho que assim, era uma bola que ele talvez tivesse chance de defender, mas não dá pra... sabe aquela pancada que quando pega, você olha e fala, nossa, o cara pegou e desmonta. Se ele voasse na bola, ele talvez pegasse, mas é aquela coisa, o cara pega de primeira, você não... Você espera tudo, você espera, nossa, o cara vai... Nossa, mano, o cara bateu. Sabe assim, tem esses momentos, né? Nossa, ele bateu. Assim, aquela bola que um goleiro grande poderia tomar sem nenhum problema, sem nenhum medo, faz sem a defesa, vira quase a defesa do Groi. Vamos falar que é a defesa do campeonato. Eu achei essa bola indefensável. Então, assim, gente, quer dizer, hoje, do goleiro, apesar que o Sidão talvez... O Sidão quase não fez defesa. O Sidão não fez nenhuma defesa, mas ele deu uns sustinhos ali na saída. Então, assim, vamos lembrar que... Vamos colocar do lateral até porque, assim, o Sidão deu uns sustinhos na gente. Teve um momento lá que ele foi driblar que a gente... Não, mas a gente tá quase se acostumando, né? Que é todo jogo. Então, assim, o que é mais engraçado é que o Sidão começou a se destacar como goleiro, que era uma coisa que ele não vinha fazendo, e ele só não se destaca no que o Rogério enxergou nele, que é a saída dele com o pé. Joga bem com o pé? Não. Assim, evidente. Tem 2 coisas que a gente fechou aqui, um grupo de 4 pessoas que pensam completamente diferentes, é que hoje o Hernanes foi o destaque e o Sidão não sabe jogar com o pé. Aliás, alguém precisa avisar o Sidão, que ele não sabe. Mas nos jogos do Audax contra o São Paulo, na semifinal do Paulista do ano passado, já tinha ficado meio evidente que ele não sabia jogar com o pé. Então, quando ele foi contratado por isso, eu fiquei pensando, mas como assim? Talvez nos outros jogos ele tenha dado chapéu em atacante, eu não sei, porque nos jogos contra o São Paulo... O último goleiro que eu lembro de dar chapéu nos atacantes era um tal de Rogério Ceni, né? Tem uma estátua dele ali atrás, que tá do lado do Martelo do Thor, não sei porque que o Martelo do Thor tá ali, mas enfim, que ali é só coisa do São Paulo e tal, o Martelo do Thor foi que tá lá, enfim. Que ele sai e dá um chapéu no... Michael Leite contra o Náutico. Exato. O último que ele deu. mostrando o martelo do Thor. Sensacional. Eu tô pensando que ele vai falar, né? Peraí, eu vou falar, né? Não, tá mostrando, vamos todos mostrar. Eu não consigo. Mas como essa imagem não tá espelhada, tinha que ficar pensando, peraí, pra esse lado. Nossa, que horror, hein? Pois é. Muito difícil, ainda mais de costas, ao contrário, é muito difícil, gente. Mas enfim, o São Paulo ganhou e agora a situação no campeonato, pra galera entender. Porque hoje a galera já saiu, Libertadores, gente, calma. Respira, né? O São Paulo tem chance de ir para Libertadores? Tem. Como o Corinthians tem chance de perder o título? Tem. O foco de São Paulo não deve ser esse. O São Paulo tem que continuar com essa coisa de jogo a jogo, ponto a ponto. Pega 2 adversários teoricamente
mais fáceis do que Flamengo e Santos foram, porque o Flamengo foi surpreendente. Até teve num outro vídeo que o cara falou, não, o Flamengo tava com o time misto. Não. Tá. O Flamengo teve... Ele tem, de 3 zagueiros, o Flamengo fica variando a dupla de zaga. Uma hora é o Juan e o Hever, outra hora é o Rodolfo e Hever. Como o Juan, ele já tem 38 anos, tem esse revezamento natural. Esse revezamento. Então, contra a gente jogou o Rodolfo e na Sul-Americana jogou o Hever. Fora isso, o Guerreiro estava machucado e o Diego não jogou o primeiro tempo e entrou com 3 minutos do segundo tempo. De resto, era o time titular, o time que ganhou no Fluminense praticamente. Sim, né? Não, era exatamente o time. Então, assim, o Flamengo era o time titular, o Santos era o time titular. O Santos, que estava com o técnico novo, aí o Leverkusen, né, que veio assumiu depois que o Leverkusen caiu, e daí o Santos acabou contratando o Leverkusen. O primeiro jogo o Leverkusen não quis, para não atrapalhar o trabalho do Leverkusen, e daí agora ele era o técnico mesmo. E aí tem gente já falando que pode cair o Leverkusen, e o Santos pode contratar depois Leverkusen. Então, assim, nossa, gente, foi uma pataquada. É tão legal quando outra diretoria faz pataquada, porque a gente está acostumado à nossa, né? Normalmente o São Paulo sempre foi comum no futebol brasileiro. No fundo é do Alê, tá, gente? Só pra vocês saberem. Sempre tem o futebol brasileiro teve essas pataquadas, é que a gente não tá acostumado a ver muitas da nossa diretoria. Agora a gente tá quase acostumado. Agora a nossa é show. Então, assim, o São Paulo vai enfrentar 2 adversários que, em teoria, são mais fáceis, mas são 2 times que estão desesperados e são times que São Paulo não pode perder. Ganhando essas 2 próximas partidas, quer dizer, fazendo 4 vitórias seguidas, é muito provável que os times de baixo não consigam esse desempenho. Porque o problema do São Paulo estava esse. Quando o São Paulo ganhava, os times de baixo ganhavam junto. Quando o São Paulo empatava, os times de baixo ganhavam. Se o São Paulo conseguir essas 2 vitórias, aí você pode pensar no que você quiser, porque o São Paulo bate 46 pontos. Faltando 5 rodadas, você chegar na marca de 46 pontos, você não cai mais, não tem mais. Não dá mais pra cair. Você não cai, aí você pode realmente sonhar. Aí pode sonhar, gente. Mas lembrando. Quantos pontos a gente ainda precisa? Pra mim, de 6 a 7. Pra mim, de 6 a 7, que assim, que é pra ter certeza, pra não. Eu cravo 45. 45 eu vou nos 45 porque eu gosto desse número, 4, 5 dá 9, eu gosto da matemática do... Sensacional. Não, mas assim, é que eu penso na probabilidade dos times de baixo. 45 confirma? 45, não. Que isso? Eu não confirmo nada hoje, nem 13, nem 45, eu não confirmo nada, que o negócio tá feio demais. Pra qualquer lado aí, pra qualquer lado que se olhe, tá muito ruim. O Gabriel tá rindo aqui porque eu não sei o que ele... Mas enfim, 46, você pensa em 46. 46 Agora sim, pro São Paulo ter alguma chance de pensar pra cima, aí teríamos que torcer, obviamente não com muito entusiasmo, para Flamengo e Grêmio conseguirem conquistar aí Libertadores, Sul-Americano. A sua parte que é escapar do rebaixamento. Escapa, e aí depois... Então assim, gente, é pensar em escapar do rebaixamento, esse é o primeiro passo. Quando escapar, daí a gente sonha. E que o time de São Paulo pense nisso, porque às vezes você quer olhar muito para frente e você acaba se atrapalhando no detalhe, na curva, é melhor não fazer isso. Vamos focar jogo a jogo, é ganhar os 2 próximos jogos, aí São Paulo vai para quanto nos 2 próximos? 46. Se 46. 2, vai pra 46. Quer dizer, já vai até além dos 45 que a gente falava, 46 a gente crava, vamos cravar nos 46 então, para não... Eu falei não fazer piada. Muito bom. E Vives, aí 46 mesmo? 46 ou 47, só pra ter certeza. Ou 48, 49. Vamos no 50? 50. Não, é assim, eu acho bem possível São Paulo. E quantos precisaria pro G9? Eu não sei. Eu não fiz essa conta. Eu não fiz essa conta. Mas eu pensaria que tem que ser alguma coisa acima de 52 pelo menos, né? Abaixo disso não tem a menor chance de chegar. Não tem acompanhado a primeira metade. A gente em 2013 ficou em 9º com 50 pontos, não foi? Eu não lembro exatamente a pontuação. Eu acho que foi até um pouco mais de 50 pontos. Eu acho que foi 51 ou 52. Talvez tenha sido algo assim. Então, assim, imagino que pro G9 deve ser por aí, perto dos 50. Um pouco acima, para não depender de Flamengo e Grêmio, ou Fluminense. G9, assim, é o Grêmio ganhar Libertadores. Que não é muito fácil, apesar que jogou muita bola contra o Barcelona. Ele tá praticamente na final, mas aí ele ganha Libertadores e um brasileiro ganha a Sul-Americana. A Sul-Americana tá nas quartas de final. O G7 é mais garantido para ter vaga. Que o Renato Gaúcho, final de Libertadores, hein? A menos que o Cruzeiro caia. É que o Cruzeiro tem caído, né? Mas assim... O Cruzeiro tem caído e perdeu o Hudson. Aliás, gente, é só uma notícia que correu a semana. A lesão do Hudson foi grau 4, a gente nem sabia que tinha 4. A gente achava que só tinha 3, tem 4. E ele tá nesse daí. Então a probabilidade agora do retorno do Hudson é muito grande. E posso falar, não vejo com maus olhos o retorno do Hudson. Não vejo com maus olhos porque o Cruzeiro queria empurrar alguma coisa pra gente. A única coisa que o Cruzeiro tem
trocável pelo Hudson é o goleiro Rafael, que eu acho bom, e a diretoria de São Paulo não queria o Rafael. Assim, o que poderia acontecer, uma das coisas que poderiam acontecer, assim, o Edmar ele tem feito boas partidas. No geral, as partidas que ele fez, ele se mostrou, obviamente, limitado tecnicamente, mas assim, útil, um jogador útil. Sim. E o empréstimo dele com o Cruzeiro termina no fim do ano. Então, assim, não tô falando que iam trocar o Edmar pelo Hudson, mas poderia, sei lá, Edmar e Rafael pelo Hudson. O Edmar isso talvez entrasse no porque assim, o Rafael é um grande goleiro e assim, a gente deve se livrar aí do Denis, ainda bem, e do Renan, uma pena. O Renan eu acho uma pena, mas também, enfim, né, teve a oportunidade que teve, não tem carisma, não sei, não consegue se segurar, né? É difícil saber o que aconteceu exatamente ali com o Renan. Com o Renan, porque não é um goleiro, não foi tecnicamente, não foi o aspecto técnico que tirou ele. Eu não vejo ele, assim, mesmo que resolvam renovar, como o goleiro titular para daqui a 2, 3 anos. Não consigo enxergar isso. Não, parece que ele já chegou onde ele podia, né? Assim, o Renan é isso aí, não é um goleiro excelente, mas ele é tão melhor que o Denis que ok, né? A única possibilidade do Renan ter sido titular era com os goleiros que a gente tinha hoje. Eu ainda acho o Renan, dos 3, tecnicamente superior ao Sidão e ao Denis. Eu também acho melhor. Então, assim, nesse cenário, o Renan era titular. Num cenário de vai começar outro ano, o São Paulo tem que ir pro mercado, aí você traz outro goleiro, um goleiro com mais qualidade. E aí, quem seria na ordem, né? Danilo e Armani, dos que foram cogitados, sim. Danilo, Armani, Rafael e Walter por último, só porque o Walter não jogou esse ano. E o Walter aumentou muito a especulação dele nessa semana que não teve jogo, né? A Rádio Bandeirantes, parece, eu esqueci o nome do repórter, acho que foi o Capelanes. Você sabe que o Capelanes cravou. Circulando no Twitter. O Capelanes, que é o repórter da Rádio Bandeirantes, ele cravou. Isso no Twitter dele tá lá ainda, ele cravou que o São Paulo tem um acordo com o Walter e que o Walter jogará no São Paulo em 2018. Não acho. É um bom goleiro. É um bom goleiro, mas conseguiu segurar o Cássio no banco, mas contusões, é difícil. Contusões demais. Que é a mesma coisa do Renan, né? O Renan se contunde demais. Mas enfim, hoje é alegria, gente, não é especulação, hoje é felicidade, vamos sorrir, vai ser assim uma semana maravilhosa. E ainda tem feriado na semana, tinha que ter feriado pra gente. A gente vai arrebentar esse feriado, todo mundo. Eu tô muito feliz, gente. Assim, ganhar do Santos assim foi pra lavar a alma. Então, jogando bem, exatamente, assim, jogando bem. Assim, e o São Paulo nem pode estragar o feriado dessa vez. Verdade. É verdade, não tem jogo. Então assim, nós vamos ficar felizes no feriado, curtam o feriado, sejam felizes, acompanhem nossos canais aí, facebook.com/Fala Bandana, o Twitter, Fala Bandana, o Instagram, Fala Bandana. E se puder também acompanhe aí os jogos SPFC, que tem estatística de tudo, assim, que vocês podem imaginar do São Paulo, porque esse cara acompanha o São Paulo, você fez 102 jogos seguidos, né? 101. Tem até o texto, 101 que não é 102, e que doeu, né? Doeu. Imagina, 101 jogos Agora, seguidos. quer ver uma estatística legal de Santos e São Paulo no Pacaembu? Os 10 primeiros foram vitórias nossas, com 1-9-1 e 3-6-1. E hoje era jogo pra 6-1, hein? Se o Santos não faz aquele gol, eu arrisco dizer que o São Paulo... Goleava. Não goleava, mas a gente goleou. Faria mais gols. 2-1 esse ano é goleada assim, das históricas. Imagina o 2-0 na semana passada, aquele é o equivalente a um 10-0 em outros tempos. Pois é, gente, então assim, é isso. É o São Paulo crescendo na hora certa, e acho até que é pra diretoria repensar essa coisa aí de ficar pensando em outro técnico. Vamos dar um tempo, vamos dar um moral pro Dorival, que assim, o trabalho dele não é um trabalho ruim. O São Paulo fez boas partidas depois da contratação dele, então vamos segurar, assim, não é porque a diretoria do São Paulo é uma desgraça que eles erram sempre, às vezes eles podem acertar, pode ser por acaso, mas às vezes acerta também, tá bom? Gente, é isso, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo, acompanha nossos canais sempre, é isso. Quer mandar um beijo? É isso, um beijo. Eu vou mandar um beijo pra minha mulher e pros meus filhos. Isso é bom, cara. O cara faz filho pra burro e você... Vamos São Paulo. Não vai mandar um beijo pra Larissa, mano? Eu vou mandar um beijo pro São Paulo. É isso, gente. Um abração pra todo mundo e até mais.